Olá a todos, meu nome é Wesley, sou professor de Química e sou mestrando no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Estou aqui a convite do pessoal da Comuna do Litoral Norte, que tem a página do Instagram também, que agora tem canal no YouTube. Vamos deixar aí na descrição. Eu faço parte dessa equipe da Comuna do Litoral Norte, né? Mas eles me convidaram exatamente para a gente começar essa série que eu acredito que seja de extrema importância aqui no canal do Comando do Litoral Norte, que é essa série que a gente vai fazer agora. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Que é uma série de vídeos sobre ah, a origem, né, de Capão da Canoa e Xangri-Lá, pensando alguns conceitos interessantes da economia política, de algumas pesquisas, por exemplo, né, de como Capão da Canoa e Xangri-Lá, pensando no litoral norte gaúcho, né, como chegou no ponto que temos hoje, que a gente vai falar um pouco sobre, de que ponto a gente está, né? Quem conhece o litoral norte gaúcho, quem conhece Capão da Canoa e Xangri-Lá, né? Já conhece a página da Comuna do Litoral Norte, né? Sabe que a gente fala principalmente de Capão da Canoa e Xangri-Lá, né? E o motivo é simples, por conta que a gente tem Shangri-La, por exemplo, com a capital nacional dos condomínios fechados, a gente tem um antro no litoral norte gaúcho da especulação imobiliária, né? E se faz necessário aí a gente conversar sobre as nossas perspectivas de luta, né? E também pensando em economia política, de análise ah, sobre Capão da Canoa e Shangri-La e, claro, do litoral norte no geral, né? A gente vai falar mais especificamente de Shangri-La e Capão da Canoa porque eu sou morador de Capão da Canoa, né? Eu atualmente faço pesquisas em Capão da Canoa, né? E pesquisas voltadas para a educação. Querendo ou não, quando a gente trabalha com educação, a gente trabalha muito com economia política também, né? Por conta que a gente entende de onde vem financiamento dos bancos, Banco de Desenvolvimento, pensando o desenvolvimento de investimento para educação, e a gente vê outros tipos de investimento, né? Desde investimento do setor público-privado, essa divisão do setor público-privado, relação Estado-setor privado, PPP, financiamento, taxa, impostos sobre juros. Então, tudo isso a gente vê muito bem, né? E tem uma perspectiva bem legal da economia política para a gente trabalhar. Então a gente vai trabalhar na perspectiva marxista, né? Na perspectiva marxista, e minha perspectiva também pensando nas perspectivas decoloniais, né? Trabalhando economia política, ecologia política também, né? Então, hoje vai ser só um episódio de introdução, tá? Uma introdução do que a gente vai trabalhar futuramente, tá? E os conceitos que a gente vai trabalhar principalmente é a cidade neoliberal. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas cidade neoliberal e economia imobiliária. A gente vai trabalhar com cidade neoliberal pensando no contexto de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Não que a gente não vá falar de outras cidades, como Arroio do Sal, Imbé, Tramandaí, Osório, Cidreira, né? Não que a gente vai falar deles, né? Mas a gente vai falar principalmente de perspectivas históricas envolvendo Shangri-La e Capão da Canoa, tá? Ah, e aí, esses dois conceitos vão ser interessantes, porque são cidades que eu vou denominar como cidade neoliberal, que mais pra frente, no próximo episódio, a gente vai explicar o porquê, porque essa denominação, né? E não sou eu que coloco esse conceito é trabalhado por outros autores, né? E economia imobiliária, pensando economia imobiliária que é praticamente o carro-chefe, entre muitas aspas, né? Que é trabalhada, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, do litoral norte, né? Porque sempre quando a gente vai ver as propagandas sobre o litoral norte, é que eles são, que o litoral norte, a economia dele se baseia no setor imobiliário, no setor da construção civil, que aí a gente vai dizer que eles trabalham em volta do que a gente chama de economia imobiliária. Isso eu vou explicar o que é essa economia imobiliária posteriormente, né? E aí, o que a gente vai trabalhar aqui. Qualquer coisa eu vou puxar eu aqui pra cima. Qualquer coisa se eu ver que fica ruim, eu puxo pra cima ou pra baixo, minha câmera aqui. Ah, e aí a gente vai trabalhar algumas questões. Só deixa eu voltar aqui. Beleza, voltei. Vai trazer alguns dados, né, algumas notícias, né, e até mesmo o Google Earth aqui para nos mostrar algumas coisas sobre o contexto que a gente vai trabalhar,
tá? A gente vai primeiro o contexto que a gente vai trabalhar e depois, nos próximos episódios, a gente vai trabalhar mais esses conceitos de economia imobiliária, o que que é economia imobiliária e a cidade neoliberal, o que elas são, né? Nesse quesito, deixa eu ver aqui se. Deixa eu ver, não voltei. Acho que agora eu voltei. Ah, tá. Que minha câmera ela fica pulando aqui, tá, gente? Tô me acostumando com o aplicativo. Vamos lá. Beleza. Olha só, a gente está no contexto de Capão do Canoa e Xangri-Lá, que se localiza no litoral norte gaúcho. Se a gente for ver aqui no Google Earth, nós estamos no litoral norte do Rio Grande do Sul, tá? A maioria das cidades fica entre o mar e a lagoa, aqui, né? Então a gente tem Capão da Canoa, a gente tem Xangri-Lá aqui embaixo, não apareceu, mas tá aqui embaixo tá Xangri-Lá. Arroio do Sal, Terra de Areia, Osório, Tramandaí, Cidreira. E temos mais torres lá pra cima, né? A gente pode falar um pouquinho sobre torres também, futuramente. Mas vamos centrar nossos olhos aqui em Capão da Canoa e cheguei lá por enquanto. Observe só, chegando na cidade de Capão da Canoa. Pra quem não conhece Capão da Canoa, vai olhar isso daqui, né? Primeira coisa que vai pensar, vamos pensar que questão imagética, né? A questão da imagem, né? Olhando assim por cima, a gente vai parecer uma cidade normal, no caso urbanizada, que a gente tem o quê? Um centro da cidade que parece ser aqui, que tem mais prédios, né? E para cá ficam mais indo para as periferias. Então aqui a gente tem o Bairro Santa Luzia, por exemplo, perto do Parque Náutico aqui, que aí já é periferia. A gente mais para lá, a gente tem Vale Verde, por exemplo, que vai ser uma das periferias aqui de Capão da Canoa. Aí a gente vindo aqui pro lado, a gente tem, a gente começa a olhar umas coisas meio interessantes, né? A gente começa a vir para Shangri-La e a gente começa a ver umas coisas interessantes que é Shangri-La. E vocês observam que nesse mapa aqui, né, nas imagens do Google Earth, a gente está observando que parece uns formatos meio estranhos, parece que passou um alienígena, né? Parece que aquelas coisas de filme que passou um alienígena aqui, né? E esse alienígena deixou rastro, né? Mas não é alienígena, não. O que, que são essas coisas? Vocês vê que parecem alguns lagos, né? E são lagos mesmo, são lagos artificiais. Tá? E o que, que são esses lagos artificiais? Para que servem esses lagos artificiais? Eles são lagos artificiais feitos para os condomínios fechados. Então ele tem um objetivo que é um objetivo, vamos dizer assim, de lazer, né? Para esses condomínios fechados. Shangri-La atualmente é a capital nacional dos condomínios fechados. Então é uma das cidades que mais tem condomínios fechados no Brasil, né? E foi onde se iniciou historicamente. A gente vai falar mais sobre depois, sobre porque historicamente Shangri-La e Capão da Canoa foram as primeiras cidades a ter condomínio fechado no Brasil, tá? Isso é uma perspectiva histórica que a gente vai ter que analisar, um processo histórico dessa formação dessas cidades, né? E aí é que tá. A gente vai olhar para Capão da Canoa e Shangri-La, né? Ah, e a gente observa que Capão da Canoa já tem esses condomínios, né? Tem esses condomínios, e mais pra cá tem condomínio também, tá, gente? Olha aí, ó. Então a gente percebe as imagens que a gente vai ter aqui, formação de um condomínio, outro condomínio. Então, a gente consegue perceber onde tem condomínio fechado, e não tem só condomínio fechado aqui, não. A gente tem condomínios horizontais também, que no caso são os prédios, né? Mas assim, ambos os prédios, maioria dos prédios, né? E os condomínios, eles são, os condomínios fechados, eles são chamados de condomínio de alto padrão, né? E eu já entrei desses condomínios de alto padrão, tanto nos prédios, tanto quanto nos condomínios fechados, esses que vocês estão vendo que parece que passou um alienígena. Eu já entrei, já, porque eu trabalhei com o meu pai no. Que meu pai trabalha até hoje colocando móveis nesses condomínios, então praticamente toda a economia ela gira em torno dessa questão imobiliária, né? E é que eu não estou dizendo que é bom ou ruim, e eu acho que isso vai ser importante a gente trabalhar, que eu acho que vai ser uma das perspectivas que, para quem é marxista, quem já trabalha com pesquisa em ciências sociais ou em educação, por exemplo, eu acho que isso é muito importante para o pesquisador pensar que a gente não tem bonito, feio, certo, errado, a gente vai trabalhar com processo histórico. Ponto. Então, a gente quer saber o porquê
As cidades foram formadas, essas duas cidades foram formadas dessa forma, tá? E do lado a gente tem lá para Arroio do Sal, a gente vai até Torres, e aí para outro lado a gente tem Betra, Mandaí, Cidreira, no caso tem Osório também. Osório, para cá a gente tem Terra de Areia, mais para cima, e assim por diante. Esse é o litoral norte gaúcho, tá? Então a gente não tem só isso aqui, tá? Eu foquei só nos condomínios e na cidade grande, vamos dizer assim. Mas a gente tem uma cadeia de morros aqui, a gente tem áreas agrícolas ali em Tramandaí, por exemplo. Para cá a gente tem áreas agrícolas. Ali em Terra de Areia tem um polo agrícola interessante, tá? Então a gente tem aqui, ó, um polo agrícola interessante. E o litoral norte é conhecido por ter um polo universitário aqui também, e Instituto Federal, né? IFRS em Osório, e tem Universidade Federal no polo da URGS, né? Que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Tramandaí, né? E a gente tem mobilização ciência, desenvolvimento ciência e tecnologia, né? Então a gente tem artigos falando sobre essas regiões que a gente vai utilizar futuramente, tá? Mas primeiro vamos centralizar nossa análise inicial, só para dar introdução, porque essa vai ser a introdução, depois a gente vai ter mais vídeos, esse é só o primeiro episódio de introdução, tá? Ainda não sei qual é o nome da série, mas a pessoa da produção que vai colocar vai dar o nome, tá? Que a gente vai conversar ainda qual vai ser o nome dessa série, mas a gente tem um objetivo bem claro, que é o quê? Analisar a perspectiva histórica, o processo histórico que levou à formação do que a gente chama hoje do litoral norte, pensando Xangri-Lá e Capão da Canoa, pensando que levou eles a ser as capital dos condomínios de luxo, prédios de luxo, condomínios fechados, né? Que levou eles a serem isso, né? E quais são as problemáticas que envolve isso, né, nesse contexto, e é para ser uma formação isso, tá? Aí pensa assim, Wesley, mas tem mestrado em educação, é professor de química, o que isso tem a ver? Vai ter muita coisa a ver, principalmente que a gente vai trabalhar a educação, como é que a gestão educacional é feita aqui e por que o neoliberal, né? Depois a gente vai explicar o porquê esse conceito neoliberal, da cidade neoliberal, né? Mas esse é o contexto que a gente tem, né? A gente tem capitais dos condomínios fechados, a gente tem uma, uma alta demanda dessa produção. Olha isso, gente, isso se estende muito, né? Se vocês forem lá para Tramandaí, se eu não me engano, também tem umas coisas esquisitas dessa. Vou dar mais uma passadinha. Não sei se esse daqui tá totalmente atualizado, mas também tinha umas esquisitices dessas. Chegando em Tramandaí, ali, quando vocês estão chegando em Tramandaí, vocês vê quem é de Tramandaí, quem é de Xangri-Lá, que vai pra Tramandaí, às vezes, pra ir pra, pra comer um peixinho de vez em quando, né? Já observa que tem área que eles estão desmatando para produzir esses condomínios, né? Então a gente vai ó, aqui em Mariápolis, ó. Então a gente tem essa acumulação aqui de condomínios nessas regiões. Eles transformam essas regiões, né? Transformam a natureza em prol dessa demanda, né? E a gente já vai conversar, nos próximos episódios a gente vai conversar mais sobre o que é isso, tá? E aí, vindo aqui para uma notícia bem interessante da UOL, né? A gente tem aqui, censo diz que 50 cidades do país têm mais residências vazias do que ocupadas. Então, tem 53 cidades aqui que têm ah, mais residências vazias do que ocupadas. E aí a gente vai pegar aqui os dados o top 51 ali, que eles falam, né? O top 51, né? Quais cidades tem? Então vamos lá. Shangri-La, que foi uma cidade que a gente falou, olha só. Shangri-La, que é onde vocês viram que é a capital dos condomínios, os condomínios fechados, né? E os condomínios de luxo, de alto padrão, né? Chamem da forma que vocês quiserem. A gente tem aí 74,8% de residências não ocupadas, né? Então isso é interessante para a gente pensar que a gente tem grande parte dessa, dessas residências são construídas. Então a gente tem uma demanda imobiliária, uma economia imobiliária que leva a produção dessa demanda de construir prédios, condomínios fechados, né, de alto padrão, né? Mas a grande questão é para quem, porque eles ficam parados, né? Então, tanto que atualmente a gente tem o que a gente chama de veranistas, a gente tem esse termo que a gente usa, veranistas, né, por litoral norte, que são de pessoas que vêm só no verão para curtir o turismo, para curtir a praia e tudo mais, né? Que a maioria dessas pessoas ficam nos condomínios. Quem são essas pessoas?
né? E pensando essa porcentagem, 74,8%, né? São residências desocupadas, então o resto seria ocupado, mas ocupado por quem? Então eu deixo a pergunta para vocês. Eu sei que tem gente aí que já está se coçando para responder, mas eu só deixo a pergunta no ar por enquanto, porque a gente vai falar mais para frente sobre. E aí a gente tem Arroio do Sal, lembra que de um lado de Capão da Canoa ficava Xangri-Lá, do outro lado do Arroio do Sal, né? Então, Arroio do Sal, ela é uma cidade bem pequenininha, ah, que tem 75,9% das residências não ocupadas. 75,9%. Isso é quase 80%, né? Então, o litoral norte todo, né? Essa questão que gira em torno da economia imobiliária, né, de ter essa demanda, né? Mas grande parte das residências não são ocupadas, né? Então, por que isso? A gente tem uma demanda econômica, mas como é que essa demanda econômica é criada, sendo que grande parte das residências são desocupadas? Quem é do litoral norte já deve estar se coçando para responder, mas eu vou deixar só essa questão por enquanto. Cidreira, lembra que eu falei que lá pro final do litoral norte, assim, depois de Imbé, Tramandaí, depois vinha Cidreira, né? Cidreira também tá nesse top 51, só que ela tá em terceiro lugar, ou seja, a gente já percebe que do litoral norte, três cidades do litoral norte estão no top 3, né? Já começou por aí. 71,1, gente. Então é bem alto, né? Aí a gente vindo um pouquinho mais para baixo, já no top, pegando 6, a gente tem Balneário Pinhal, que se eu não me engano, não é Litoral Norte. Meu Deus, o pessoal da comuna do Litoral Norte vai me matar se eu errar isso. Mas a gente tem Balneário Pinhal, que é um balneário do Rio Grande do Sul, que tem 68,1. Mas se a gente pegar o Litoral Norte, Imbé, que é no Rio Grande do Sul também, que eu tinha falado de Imbé, 67,4. E ele tá no quê? No top 10 aqui. Então a gente observa que em décimo lugar, Imbé, né? Então, se tu pegar só o litoral norte, a gente, no top 10 tem quatro cidades, né? Com esses imóveis desocupados. E aí a gente vai indo mais para baixo, lembra que eu falei de Capão da Canoa? Capão da Canoa acho que tá no 20º tanto, 59,5, mais da metade, né? Então as cidades seguem um padrão, né, de ter menos residências ocupadas do que desocupadas. A gente tem mais cidades a gente tem mais residências desocupadas. E aí, a gente vai observar que mais pra baixo a gente tem ainda Tramandaí, tá? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá Tramandaí? A gente tem Mutardas também, tá? Que é outra praia, no Rio Grande do Sul. Passo de Torres em Santa Catarina, tá? Mas Passo de Torres é bem pertinho, tá? De Torres, que é uma cidade do litoral norte gaúcho, que é Tramandaí. 56,8, mais da metade também. Então, o litoral norte, ele segue um padrão econômico que leva a ter essa grande parte dessas residências desocupadas. Ou seja, ele não cumpre uma função social. Bom, já estou falando demais. Mas não cumpre uma função social. Né? Então, que economia é essa que não cumpre uma função social? É o que a gente vai chamar de economia imobiliária, que a gente vai falar mais para frente. E aí, ah, vindo aqui para uma matéria da GZH, né? Aqui, ó. O que está por trás do número que fazem Arroio do Sal ser a cidade com mais residências vazias no país? Então, o censo de 2026 mostrou ali, né, 75,9%, 76% aproximadamente, ficam desocupadas a maior parte do ano, né? Então, olha só, a maior parte do ano. Então, quer dizer que no verão, esse número de residências ocupadas aumenta, né? Então, exatamente porque essas residências servem para alguém, né? Essas residências servem para alguém. Alguém vem todo o verão, né? Vai lá e ocupa uma parte. Então essa porcentagem ela diminui no verão, essa porcentagem. Mas aí é que tá, né? Quem são essas pessoas? Elas movem a economia de alguma forma? Que tipo de economia é essa que mobiliza e que função social tem essa, essa mobilidade econômica, né? Então aqui a gente tem a matéria, para quem quiser ler, é só procurar ali. ah, Posso deixar também como referência no canal do YouTube. E aí a gente vai vir para outro dado aqui também, que é interessante. Deixa eu ver se eu apareço aqui.
Deixa eu ver. Aparecer. Que eu espero aparecer na tela aqui para eu poder conversar com vocês. Isso aqui foi a matéria de 2023, estou enganado? 22. 22. Construção de condomínios fechados cresce 38% em 2 anos nas praias de Xangri-Lá e Capão, né? Isso é interessante que as de duas prefeituras do litoral norte ali contabilizaram 51 empreendimentos do tipo no município. Isso iria aumentar mais, né? 38%. Hoje em dia, em 2025, a gente passa pela cidade. Quem conhece Capão da Canoa, Xangri-Lá, passa e só vê mais construção de condomínio. E a gente não sabe para onde vai parar isso, né? Então a gente tem uma alta crescente, não por mais que tenha dominado grande parte da terra ali, pensando que estamos consumindo condomínio e tudo mais, e a gente tenha grande parte dos imóveis desocupados, ainda tem mais demanda, né? E da onde surge isso, né? Qual a função social disso? Para quem serve isso, né? E aí que tá. Muitos já devem estar pensando, respondendo, mas quem não conhece o litoral norte, né? Ou quem não conhece o litoral norte, mas já viu esses dados aqui e já ficou pensando, que droga é essa, né? Tipo, e já compreendeu qual é a função social disso, e se tem função social, né? Já compreendeu para quem servem essas construções e para que nível de economia vai servir, né? E quais problemáticas que estão envolvidas. Mas como isso aqui é uma formação, gente, para pensar para pessoas que não estudaram perspectiva marxista, economia política, a gente está tentando falar não só do zero, né? Mas e também não estou me colocando aqui, tem que pensar que tem pessoas que estudam ciências sociais, economia, né? Que vão ter posições diferentes, né? Então, tudo que eu falar aqui não é bem uma certeza absoluta, né, uma verdade absoluta, até que a gente não vai trabalhar com verdade absoluta, a gente vai trabalhar com fato histórico, processo histórico, né? Então, quem quiser botar nos comentários, sugestões e tudo mais sobre o que falar, é interessante, tá? Então é para ser uma discussão mesmo, ser uma formação, uma discussão com quem já tem essas noções, e eu acho que serve a discussão, né? E para quem não tem esse tipo de formação, que é legal ter essa formação, então perfeito. E se tiver dúvidas, pode mandar. Aí que quem controla aqui o canal pode mandar para mim, eu posso mandar a resposta, certo? Então eu vou finalizar por aqui. Esse é o vídeo, 22, vai dar uns 25 minutos. Obrigado a todos que estão assistindo, obrigado ao Comuna Litoral Norte pelo convite. Faz parte do Comuna Litoral Norte também, mas foi uma construção conjunta, né? Eu às vezes respondo ali na Comuna Litoral Norte, outras pessoas respondem, então depende muito, depende das nossas reuniões. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Próximo episódio, vamos ver se na próxima semana a gente consegue fazer. Mas o próximo episódio é para a gente falar exatamente sobre economia imobiliária e cidade neoliberal no contexto de Capão da Canoa e Xangri-Lá, pensando nos conceitos históricos, né? E a gente já vai dar um nome para essa série daqui a pouco. Beleza. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.